Olá, muito boa noite. É o tema em debate que agora inicia. Estamos em direto e também hoje vamos falar sobre o decurso da campanha eleitoral. Afinal de contas, já passa um mês do arranque desta campanha eleitoral e faltam apenas 10 dias para o seu término. Hoje, como convidado, nós temos o candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, que é Venâncio Mondlane. Nesta moderação, eu conto com o Luciano Valentim. Muito boa noite, Danissa. Boa noite ao caro telespectador. Vamos conduzir esta edição do Tema em Debate, olhando para aquilo que terá sido o manifesto do Venâncio Mondlane nestes 30 dias, ou seja, 33 dias da campanha eleitoral. Vamos tentar perceber a execuibilidade daquilo que foi prometido por Venâncio Mondlane ao povo moçambicano. E agora vamos tentar perceber, afinal de contas, quem é esta figura, quem é Venâncio Mondlane. Do seu perfil consta a docência, o ativismo social e também o percurso pela política. Boa noite, Venâncio Mondlane. Queremos saber um pouco mais de si, olhando para este percurso. Muito boa noite, Danissa. Boa noite, Luciano. Estou com a voz um pouco rouca, mas acredito que deve estar perceptível. E obrigado pelo convite. Penso que vamos ter aqui uma bela conversa. Venâncio Mondlane, queríamos entender este seu percurso. Foi docente, ativista social e agora é político. Queríamos saber, afinal de contas, quem é Venâncio Mondlane e como é que está a ser percorrer esta trajetória? Bom, perfeito. Olha, às vezes é um pouco complicado a gente ter que fazer uma análise sobre nós próprios, né? Mas, assim, em linhas muito gerais, o meu percurso até aquilo que vai dar hoje, digamos, nos meus propósitos políticos, posso salientar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, eu desde cedo, desde que me conheço como pessoa, sempre tive uma inclinação para não só partilhar, mas procurar sempre minimizar a dor alheia. Portanto, a dor do alheio, para mim, nunca foi uma coisa alheia. Sempre foi alguma coisa que me dissesse respeito. Então, basicamente, isto foi o que me leva primeiro ao nível escolar, por exemplo, na escola primária e secundária. Sempre estive como chefe de turma, sempre fiz parte da direção da escola, sempre estive no ativismo muito ativamente, como líder ativista. Primeiro na área cultural, portanto fiquei muitos anos no ativismo cultural e literário, portanto cheguei a ser colunista da maior revista literária do país, que é a Lua Nova, ainda com 17 anos de idade. E depois passei para o ativismo social, em que aí estava sempre ligado a causas humanitárias, por exemplo, na questão das tragédias, na questão das cheias. Eu sempre estive liderando movimentos humanitários. E aos poucos depois passei para a política, mas atravessando, digamos assim, uma ponte que foi entre o ativismo cultural e a televisão. Portanto, eu calhei na televisão, curiosamente, o meu primeiro programa de televisão de mais ou menos 1 hora na minha vida foi justamente na Miramar. Portanto, penso que foi em 2003, 2004, havia um programa que chamava-se A Voz do Povo. Portanto, essa etapa de como comentador de televisão começa a marcar uma nova era na minha vida, em que começo uma maior exposição pública e também começo a me interessar não só com os assuntos culturais e sociais, começo a me interessar também com os assuntos políticos. Portanto, torno-me comentador não só social e cultural, também comentador político. E por essa via, atravessando algumas etapas, vai dar em 2013 ser convidado por um partido político para eu concorrer para o Conselho Municipal na altura da cidade de Maputo. Então, em 2013, digamos assim, começa o meu percurso de política ativa, portanto, é 11 anos de política ativa até hoje, mas já vinha com mais de 20 anos de ativismo social e cultural. Muito bem. Engenheiro, esta trajetória política que começa em 2013, neste caso, começa a dar mais ênfase a esta trajetória em 2013, candidatando-se a presidente do Conselho Municipal. Depois tivemos as eleições seguintes e pronto, foi tendo esta trajetória.
a questão que eu quero lhe colocar é como é que chega a decisão de candidatar-se a presidente? Há quem faz uma relação com a parte religiosa. Há quem diz, e o engenheiro vai clarificar aqui, que terá havido uma profecia de que seria o presidente da República. Quem profetizou? Olha, antes de ir à tua pergunta em direto, quer dizer, a minha candidatura à presidência da República, isso é a consumação de uma série de etapas daquilo que eu disse antes, que a dor do alheio para mim nunca foi uma coisa alheia. A dor do alheio sempre foi uma coisa que fizesse parte também de mim próprio. E todo o meu percurso, tanto como ativista cultural, ativista social e até a política, o meu denominador comum sempre foi ser uma espécie de alto-falante daqueles que não pudessem ter voz. É por isso que alguns amigos meus e alguns jovens que trabalham no meu gabinete acabaram dando-me uma alcunha da voz dos que não têm voz, analisando aquilo que é o meu percurso de vida, que sempre me preocupei com as causas dos mais desfavorecidos. Eu nunca fui de defender causas daqueles que tivessem voz, daqueles que tivessem posses, daqueles que tivessem qualificação. Aquilo que eu posso dizer, a minha missão, a minha vocação e o meu propósito de vida sempre foi encontrar as pessoas que não pudessem ter capacidade de defender-se por si só, por não pudessem ter a capacidade de falar por si só, então eu aparecia sempre como um alto-falante. É isso que eu tenho feito até hoje. Então, nessa perspectiva, então fui evoluindo em ser alto-falante. Primeiro, aspectos meramente culturais, que isso são pequenos grupos, são pequenas associações. Passei para o aspecto social, humanitário, mas também era um pouco restrito. E achei que estava na altura de, digamos, aumentar a dimensão da minha ação, de ser a voz daqueles que não têm voz, de defender os mais desfavorecidos. E acho que nesta altura pensei na dimensão mais nacional. Agora, relativamente à questão que levanta a questão da profecia, não é? Que tornou-se pública, eu penso que é uma questão que veio, é uma espécie daquilo que dizem, é a cereja sobre o bolo, né? Ou a ponta do iceberg, é a parte visível, a parte que se tornou externa, mas como percurso, como história da minha vida, eu acho que acabou sendo algo quase que natural. Agora, logicamente, se quisermos falar em termos de fé, eu tenho uma fé muito profunda em que nós neste mundo não viemos apenas para viver uma vida biológica. O que é essa vida biológica? É uma vida como de uma galinha, ou como um boi, ou como um cabrito, que é comer, entrar num estábulo, reproduzir, ter filhos e morrer. Eu acho que o ser humano é muito mais, tem uma dimensão muito mais aprofundada do que a vida biológica. Então, cada um de nós tem uma missão aqui nesta Terra. Agora, o problema é que às vezes as pessoas vivem uma vida inteira sem perceber qual é o seu próprio propósito de vida. Okay? A pessoa até pode ser, por exemplo, no vosso caso, alguém pode ser comentador de televisão ou apresentador de televisão 20, 30 anos, quando o seu propósito de vida não é ser apresentador. Então, a profecia, para mim, ela veio, complementa e fortifica o meu percurso, porque ela, pura e simplesmente, o que ela faz é confirmar um percurso natural que eu fui seguindo de defender os outros. Não é exatamente determinante para o que estou a fazer, é apenas uma confirmação, uma consolidação do propósito que eu já tinha para mim próprio. Então, é mais ou menos isto. Venâncio Mondlane, por agora podemos dizer que o debate está aberto. Vamos começar por falar do seu plano de governação. Vamos começar por esta questão que é do desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que a província de Cabo Delgado conta neste momento com o apoio das forças ruandesas para garantir a segurança deste ponto do país, e as forças ruandesas, isto é, a Ruanda, conta com o apoio da França, que é multinacional, que é, portanto, originária, isto é, a Total pertence. Falou da renegociação dos megaprojetos durante a sua campanha eleitoral e disse que, caso não consiga renegociar, estas multinacionais estrangeiras serão convidadas a se retirar de Moçambique. Como é que pensa em fazer face às contas públicas de Moçambique sem a presença destas multinacionais estrangeiras? Olha, eu acho que nem é um dilema a gente pensar que as contas públicas vão ser prejudicadas por essas multinacionais. Hoje está mais do que provado
que o contributo das multinacionais, tanto para o orçamento do Estado como para o investimento público, é mínimo. Uma das grandes questões que, por exemplo, não é muito discutida é para além, vamos falar um pouco dos aspectos fiscais, das isenções fiscais, mas antes de falar das isenções fiscais, vamos falar, por exemplo, do lucro. Qualquer empresa, qualquer organização econômica, o que ela pretende no fim é ter lucro. Vamos lá ver qual é que é o destino do lucro das multinacionais desde que elas começaram a operar cerca de 3 décadas aqui em Moçambique. É a exportação de capitais. Portanto, não há, basicamente, efeito absolutamente nenhum no nosso orçamento do Estado, nem no investimento público. E esta é uma das coisas que eu também aproveito agora a falar sobre isto, qual é a nossa visão sobre esta questão do lucro dessas empresas. O que nós temos que fazer, o que muitos países estão a fazer hoje sem escândalo, é colocar uma obrigatoriedade legal de parte dos lucros serem reinvestidos no país, ou em áreas sociais, ou em outras áreas de investimento, mas é importante que o nosso país determine que o lucro que resulte da atividade das multinacionais há uma percentagem que deve ser reinvestida. Porque se não houver reinvestimento, o nosso país apenas fica um centro de exploração, de extração de riquezas, de exploração, de sugar as riquezas, e não há nada que fique como valor acrescentado para o desenvolvimento, para o crescimento do país. Portanto, agora, relativamente a esta questão que eu dizer renegociar, nem era propriamente por causa do lucro, mas era por causa dos impostos, a isenção dos impostos. Neste momento, de forma genérica, qualquer empresa, se a Danissa, o Luciano, eu quisermos abrir alguma empresa em Moçambique, nós estamos sujeitos de forma média a 15 impostos. Há 15 impostos que caem sobre qualquer empreendimento econômico. Destes 15 impostos, essas multinacionais estão a pagar cerca de 3 ou 4 impostos, e não dos maiores. Significa que neste momento nós estamos a perder muito mais do que ganhar com essas multinacionais. Eu me atrevo a dizer isso, que nós, se colocarmos numa balança entre o que nós perdemos e o que nós ganhamos, nós estamos a perder agora com as multinacionais. E isto não é o Venâncio que diz. Hoje existem estudos económicos, existem economistas de renome que têm artigos, explicam, tiram essas conclusões que eu estou aqui a chegar. Então, a grande questão, o que é que nós temos que fazer? Pura e simplesmente sentar com essas multinacionais e dizer, olha, vocês já têm aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e muitas delas já passaram para aquilo que a economia chama de break-even point. O break-even point é um conceito econômico que diz em que a empresa faz um investimento e os lucros que a empresa ganha acabam superando os custos. Então chama-se de break-even point. A maior parte dessas empresas, 90% delas, já passaram break-even point. Então, se elas passaram break-even point, não tem que ter isenções. Tem que pagar impostos, tal e qual qualquer empresa que em Moçambique paga impostos. Tal e qual a Danissa paga como ele paga. Então, nós temos que renegociar que eles, no mínimo, paguem os impostos que devem pagar qualquer empresa. Isto, penso que não é exigir demais. Muito Se bem. existe uma empresa que diz que não, nós não queríamos pagar impostos, significa que é uma ousadia, é um desrespeito total pela nossa soberania. Mas Muito bem, e vamos- caso não aceitem, é só uma questão mesmo de insistência, caso não aceitem, como é que pensam fazer face às despesas públicas de Moçambique? Não, é que as despesas públicas de Moçambique agora não são feitas com base nos rendimentos, nos dividendos das multinacionais. Se a despesa pública tivesse uma relação, uma dependência direta com as grandes multinacionais ou com a indústria extrativa, eu acho que a tua pergunta faria todo sentido, mas não é o caso. Não é o caso, e por isso mesmo, vou dar aqui um exemplo para perceber exatamente o que é isto. Até hoje, olha, só nos últimos 2 anos, de 2022 até 2023, só do LNG, né, do gás natural liquefeito, Moçambique já fez 21 carregamentos de navios, 21 carregamentos. Isto é mais ou menos próximo de 5 bilhões de dólares. Mas neste período que nós exportamos 5 bilhões de dólares, é o mesmo período em que o Estado está em crise, o Estado está em falência, não consegue pagar os professores,
não consegue pagar os juízes, não consegue pagar os médicos, não consegue pagar nenhum funcionário público, nem consegue pagar os militares que estão no teatro de guerra. Então, se houvesse uma relação direta, agora que já começaram a exportação do gás natural liquefeito, será um momento em que o Estado estaria mais folgado. Mas para mostrar que não há relação nenhuma, é o momento em que o Estado está na maior crise da sua história. Portanto, estes multinacionais, neste momento, não estão a contribuir para o melhoramento da despesa pública e do orçamento geral do Estado. Muito bem, engenheiro, vamos mesmo a esta questão de impostos, que a lei número 20/2014, que é a lei das minas, faz menção aos impostos que devem ser pagos pelas empresas que operam na área de minérios. Eu vou fazer aqui menção, que são impostos sobre o rendimento, imposto sobre o valor acrescentado, imposto sobre a produção, impostos sobre a superfície, impostos autárquicos quando aplicáveis e outros impostos e taxas estabelecidas por lei. A questão que eu lhe coloco, engenheiro, para o bem-estar da sociedade, como faz menção na campanha eleitoral, estes impostos, olhando para a lei, variam de 3% a 10%. Qual seria a percentagem ideal e que mais impostos podem ser acrescentados a estes que já vêm na lei das minas? Não, quer dizer, eu não digo que tem que acrescentar impostos. Como eu disse, eu estive a fazer um estudo pormenorizado sobre isso e são 15 impostos no total. Há 2 impostos aí que são extremamente importantes, de fato. O imposto sobre a produção, o imposto sobre a superfície, o imposto de localização. Estes impostos, para mim, são fundamentais. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque há impostos, aquilo que eu chamo de impostos de soberania. Esses nós não temos muito que alterá-los. Por exemplo, estavas a falar do IRPC, estavas a falar do imposto, por exemplo, das pessoas singulares, estás a falar, por exemplo, o imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Estes são os chamados de impostos de soberania. Agora, a minha maior preocupação são os impostos que têm muito a ver com a localização do projeto. Por exemplo, o imposto sobre a produção, o imposto sobre a superfície que falaste aqui. Isto aqui é extremamente importante. O que é que isto quer dizer? Há um imposto que você paga pela localização do projeto. Se o projeto está em Gaza ou o projeto está em Cabo Delgado, há uma diferença nisto. E qual é que é a área que este projeto ocupa vai determinar o imposto sobre. Este imposto, para mim, é extremamente fundamental. Por quê? Porque este imposto, ele incide diretamente nas áreas onde tem as comunidades que já tinham as suas tradições, tinham as suas vidas, tinham a sua economia e tinham a sua dependência em relação a recursos, que param de ter acesso a esses recursos pelo estabelecimento dessas indústrias. Então, este imposto sobre a superfície, imposto sobre a localização, imposto sobre a produção, para mim é extremamente importante serem revistos. Para mim, estes impostos podiam naturalmente estar a cerca de 35%, como também temos o IRPC a 32%. Para mim não tinha problema nenhum. Mas mais do que isto, mais do que aumentar o imposto, é muito mais importante o outro assunto, que é o seguinte. Estes impostos que eu me referi aqui, neste momento, eles são canalizados para o Tesouro Central. A autoridade tributária que está em Maputo é que recebe estes impostos, canaliza para o Tesouro Público e o Ministério das Finanças determina o que faz com isso. Este é que é o grande problema que nós temos e esta é que é a grande inovação do nosso manifesto. Estes impostos, na nossa perspectiva, devem ser descentralizados, daí que a gente traz o conceito da descentralização fiscal e orçamental. Que estes impostos que eu me referi aqui, eles devem ser coletados nos locais, nas províncias, nos distritos onde estão localizados os projetos. Isso significa que é importante para estes casos a deslocação da sede fiscal dessas indústrias. Todas elas, Anadarko, ExxonMobil, Mosal, todas elas, Sasol, a sede fiscal dessas empresas é na cidade de Maputo. Não pode. Temos que deslocar a sede fiscal para os locais de produção, de exploração, e é lá onde vai ser feita a coleta desses impostos e estes impostos aplicados nos planos de desenvolvimento local. Isto é muito mais importante do que os números, se a gente aumenta 15% ou 20%, o que importa é que tem que ser coletados lá onde essas empresas exploram, lá onde essas empresas têm os seus empreendimentos. Não faz sentido nenhum, deixa-me só terminar isto, não faz sentido nenhum, nós temos em Moatize a maior mina do mundo de carvão mineral a céu aberto, né?
Por outros casos não é, mas de céu aberto é maior do mundo. Não faz sentido, é Moatize. Você tem 70% da população não tem acesso à água potável, mas a água que é gasta para a indústria, para a mina, é 2 vezes superior que as necessidades de água da população. Não faz sentido nenhum. Que tipo de país é que a gente está a construir? Isto é uma agressão tremenda à nossa nação. Quer dizer, eu vejo as pessoas que gostam muito de falar de soberania. Qual é a soberania que tens aqui? Tu tens água para regar carvão, porque o carvão mineral, quando é transportado, ele tem que ser umedecido, porque é do mar, para não poluir os mares. Você usa mais água para umedecer carvão mineral do que água para a população que vive à volta do empreendimento e que muitas delas perderam umas chambas, perderam, por exemplo, em Moatize tens os roleiros que perderam acesso à argila, perderam acesso às suas atividades artísticas e estes não têm água, mas a água é usada para regar carvão mineral. Isto tem que mudar. E se eles não quiserem mudar isto, eu acho que realmente abrimos a nossa porta e dizer que vão procurar outra freguesia. Portanto, isto não é soberania nenhuma. E este é o grande crime que este partido, este regime fez com o nosso país. Quer dizer, o privilégio que se dá é o privilégio do lucro, é o privilégio das boladas, é o privilégio de outra natureza, não a sua própria população. Então, é exatamente isto que eu estou aqui a defender. Venâncio Mondlane, algumas promessas feitas por si implicam aqui a alteração de leis. Caso se torne chefe do Executivo, vai se submeter à Assembleia da República. Como é que pensa incluir aqui a execução do plano quinquenal do governo? Em caso da maioria absoluta prevalecer contra, como é que irá executar estes planos? Fala ainda da redução de poderes da parte do Presidente da República, assim bem como da redução, isto é, do regime de trabalho dos próprios deputados da Assembleia da República, que diz que são improdutivos. Sim, olha, Danissa, é assim, muito simples. É preciso reduzir os poderes do Presidente, eu acho que toda a gente diz isso. Eu acho que só há um candidato, que é o candidato do regime, que não tem coragem de dizer essas coisas, porque sabem que esses poderes excessivos são o maior pecado que eles têm. Portanto, ele não pode falar sobre isso. Mas todos os outros candidatos, eu acho que dizem a mesma coisa, que há muitos poderes sobre o Presidente que são totalmente desnecessários. Como o poder, por exemplo, de nomear reitores das universidades públicas, é totalmente desnecessário. A Procuradora-Geral da República, o Tribunal Administrativo, portanto, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, portanto, eu nem vou perder muito tempo a falar sobre isso. Mas esses poderes têm que ser reduzidos por quê? Têm que ser reduzidos por uma razão muito simples. É que, humanamente falando, não é execuível ter um presidente com os poderes que tem porque vai os executar mal. É por isso mesmo que até hoje, com os poderes que se tem, as pessoas ficam satisfeitas de ser presidente da República, ter todos aqueles poderes, mas há um problema no meio disto, é que não consegue ser eficiente na sua magistratura. Tem poderes demasiados, que não consegue aferir, apreciar as suas próprias decisões com rigor. Então, é até, de certa maneira, de libertar o próprio presidente para ele ser mais eficiente, antes de falar de legalidade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Assembleia da República é improdutiva. Isto não é a palavra dita, digamos, de ânimo leve. Está mais do que provado ao longo desses anos, dos 30 anos de democracia multipartidária. E eu conheço bem esta matéria, porque fazia os relatórios da minha bancada, portanto, daquilo que é iniciativa legislativa da Assembleia da República, menos de 2% é que são projetos da Assembleia da República. 98% são propostas provenientes do governo. Portanto, está mais, os números já dizem isso. Então, é preciso aumentar a produtividade dos deputados. Uma das questões que eu coloco é preciso de colocar metas para os deputados. Toda a gente tem metas. Se eu sou ministro, por exemplo, vamos traçar metas. A tua meta é, por exemplo, melhorar as estradas, é melhorar a distribuição de água, é melhorar... Quer dizer, há metas que são traçadas para qualquer cargo público. O deputado não tem metas. O deputado pode chegar a sentar durante 5 anos, absolutamente sem fazer nada. E não existe nenhum instrumento para aferir se aquele deputado é útil à sociedade ou não. Portanto, há um campo tão aberto para arbitrariedade, para improdutividade. E eu até posso dizer uma coisa, para a inutilidade da Assembleia da República. O dia que nós fecharmos a Assembleia da República, nos moldes em que a Assembleia da República funciona, o país não muda por causa disso.
O país Como vai pensam continuar a em funcionar. ocupar estes deputados? Então, é aquilo que estava a dizer. Primeiro, é preciso, logicamente, que isso não é o presidente que determina. Vai ser a própria Assembleia da República. Mas é preciso provar aos deputados que eles podem produzir mais. E uma das questões que, para produzir mais, primeiro já disse, é preciso nós estabelecermos, digamos, meios, metodologias de aferir o desempenho de cada deputado. Isto é extremamente importante. 2, é preciso aumentar a capacidade instalada da Assembleia da República de produzir leis, que ela agora é extremamente fraca, não tem capacidade nenhuma. Só para dar-te um exemplo, cada bancada parlamentar tem apenas um assessor parlamentar. As áreas de atuação da Assembleia da República, se nós considerarmos as 9 comissões, são mais ou menos 45 áreas do saber importantes para o país. Não há nenhum ser humano que pode ser especialista em 45 áreas. Então, este é um outro erro gravíssimo que a Assembleia da República tem. Então, tem que se corrigir isto, dar esta capacidade técnica, dar essa capacidade de produção de leis, não dar mais capacidade de receber dinheiro. Portanto, aplica-se muito mais em dar regalias, aumentar salário, e não se aplica nada para aumentar a capacidade de produzir leis. Este é que é o grande problema. Então, esta é que é a grande questão que queremos fazer. Agora, só para ir à última questão que a Danissa colocou. Se tivermos um partido que seja, digamos, oponente ao Presidente da República, como é que tudo passa? Eu acho que é o que o país precisa. O país está a precisar de um Presidente e de uma Assembleia da República que ele não tem domínio sobre ela. Aí que vamos ter uma democracia plena, em que está a chamada complementariedade entre os órgãos de soberania. Há de haver aí, digamos assim, negociação, há de haver diálogo, há de haver democracia plena, como está a acontecer agora, graças a Deus, na África do Sul. A África do Sul tem a maior oportunidade da sua história de praticar a melhor democracia do mundo, porque o poder agora já não está concentrado no ANC. Então, é isto que nós queremos. Queremos isso para Moçambique no futuro. Portanto, se isso acontecer comigo, eu vou bater palmas e dizer graças a Deus. É isso que tem que ser. Muito bem. Vamos ainda associar esta questão, a questão dos poderes, da independência dos poderes, que é tanto requerida, e Venâncio Mondlane, no seu manifesto, nos seus comícios, tem feito referência que ainda não existe uma autonomia, uma dependência ou independência dos poderes. E a questão que eu lhe coloco é, Venâncio Mondlane, alguns aspectos que faz menção poderão significar alterar, inclusive, a Constituição da República, como o caso de alguns poderes conferidos ao chefe de Estado. E olhando para os 5 anos, que caso seja eleito presidente, eventualmente poderá ter aqui uma situação de só ter que alterar a Constituição, faltando 1 ou 2 anos para o fim do seu mandato, tendo em conta que a Constituição foi recentemente revista. A questão que eu lhe coloco é, tem outra alternativa, além desta da alteração da Constituição, caso tenha que reduzir o poder do Presidente da República, para que haja esta questão da autonomia dos poderes, olhando para quem nomeia os líderes destes poderes que nós temos no nosso país? Se tem alternativa, qual seria além da alteração da Constituição da República? Duas formas. Primeiro, uma questão técnica. Está estabelecido na Constituição o intervalo temporal permitido para a revisão da Constituição ou da alteração da Constituição. Mas, não se esqueça de uma coisa, que a Assembleia da República é um poder soberano. Se nós conseguirmos ter mais do que 2/3, eles próprios podem alterar essa regra. Então, antes dos 5 anos, fazer isso. Ponto número 1. Ponto número 2, a nossa proposta em concreto. Muita gente diz que, mas Venâncio, essa proposta não é nova, muita gente fala. Não, nós vamos trazer uma coisa aqui nova. É o referendo. Então, o que nós queremos fazer é, vamos elencar o conjunto dos poderes excessivos do presidente e depois vamos colocar para a decisão popular que é sim ou não. Mas por que a gente está a falar do referendo? Por uma razão muito simples. É que queremos também deixar aqui uma pedagogia ao país. Que nós não podemos estar a decidir sobre questões estruturantes do país em função de maiorias ou minorias parlamentares. Porque a minoria hoje, amanhã é maioria. Isto é volátil. Hoje a Frelimo tem maioria, amanhã pode ter minoria. Mas o que é que nós queremos? Queremos um meio, digamos assim, que permita estabilidade,
que permita a longo prazo alguma coerência nas decisões. Daí que, em relação aos poderes excessivos do presidente, a nossa proposta é referendar esses poderes. Logicamente que isso exige, naturalmente, antes a lei do referendo. Portanto, é preciso ter a lei do referendo, ter ela estabelecida, ter um regulamento e depois a gente avança para referendar. Isso vai ser uma grande inovação para o país, porque o país nunca esteve sujeito a um referendo. E dois, teremos a referendar a coisa mais importante do país, que é aquele que tem todo o poder sobre o país, que é o chefe de todos nós, os poderes dele vão ir ao escrutínio público. E vai ser o povo a determinar. Não vai ser a Renamo, não vai ser a Frelimo, não vai ser o Podemos. É o povo que vai tomar a decisão. Então, é uma forma também de fazer o quê? De devolver a soberania para o povo. Porque até hoje, as questões estruturantes do país são definidas por maioria parlamentar, que é uma coisa problemática. Hoje, o partido que tem a maioria parlamentar, se a gente procurar saber quem os elegeu, pode ser menos de 1/3 da população moçambicana. Logo, as decisões que eles próprios tomam são decisões ilegítimas, porque é uma minoria das pessoas que o elegeram, não foi todo o povo. A partir do referendo, tu dás legitimidade à decisão, porque o referendo é feito para todo o povo, para dizer sim ou dizer não. Então, vai ser uma inovação, vai ser um crescimento, vai ser uma pedagogia muito grande para a nossa democracia. Venâncio Mondlane fala da criação de um governo multicolor, caso seja eleito nas eleições de 9 de outubro. Vai trabalhar com o Partido Frelimo, vai trabalhar com o Partido Renamo, com o Movimento Democrático de Moçambique e outros partidos. Aliás, qual é que será o lugar de Ossufo Momad, presidente da Renamo? Eu acho que a tua primeira pergunta, se calhar, é mais importante para o interesse público. Sim, um governo multicolor. É por isso que um dos pilares que nós temos no nosso manifesto é a despartidarização do Estado. Porque um Estado apartidarizado leva a essas coisas. Quer dizer, você ganhou hoje, você só pode formar governo com as pessoas do teu partido. Você ganhou hoje, vai criar células de partido no governo. Você ganhou hoje, aquilo que não for de acordo com o seu partido é inimigo, é para perseguir, é para aniquilar. Então, nós vamos começar primeiro por despartidarizar o Estado. E é preciso ter uma lei da despartidarização do Estado que vai mostrar as regras de como é que um Estado funciona. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, feito isso, estou aberto para avaliar a meritocracia. Quer dizer, as pessoas que têm mérito no Partido de Frelimo são muitas, eu conheço muitas. Muitas delas até conversam comigo e dão-me conselhos. Poderia citar aqui alguns exemplos? Na Renamo, temos muitas pessoas também. Queres alguns exemplos? Espero não estar lá a prejudicá-lo, porque às vezes quando eu falo de alguém, logo no dia seguinte tem a polícia secreta na sua porta. Mas tem muita gente competente na Frelimo. Temos, por exemplo, o professor Rosário Fernandes, por exemplo, para mim é um ícone da integridade, por aí fora, mas tem muitos mais nomes, não quero muito entrar por aí. Na Renamo também temos pessoas muito competentes, temos pessoas muito íntegras e temos pessoas capazes para fazer isso. No MDM também temos, no Podemos também temos, na CADE também temos. E há vários outros partidos também têm pessoas íntegras, têm pessoas capazes, têm pessoas patrióticas, têm pessoas, digamos assim, que até estão disponíveis a dar a sua própria vida por esta pátria. Isso vamos encontrar em todo lugar. Da mesma maneira que os malandros também estão em todo lugar, não estão só no Partido Frelimo. Nós também vamos encontrar os malandros na Renamo, até não Podemos, que suporta a minha candidatura, alguns malandros lá. Então, significa que o critério partidário é o pior critério para você escolher pessoas para formar um governo. Porque é um critério muito excludente, é um critério de segregação, é um critério, digamos assim, muito parcial. E está muito longe do mérito, está muito longe da capacidade, está muito longe do compromisso com a pátria. E este, para mim, é um dos maiores. Venâncio Mondlane vai mesmo extinguir a Comissão Nacional de Eleições, caso seja eleito a Presidente da República. O que é que acha do Conselho Constitucional? Olha, eu naturalmente que não é competência do Presidente extinguir a Comissão Nacional de Eleições, mas o Presidente, como tem iniciativa de lei, atenção uma coisa, quando se faz, por exemplo, a nossa Constituição hoje, permite que o próprio Presidente faça propostas de lei, o Governo faça propostas de lei e também a Assembleia da República, as bancadas façam projetos de lei. O que não permite, e é isso que nós também queremos mudar, o cidadão não tem capacidade de fazer um projeto de lei, apresentar uma proposta de lei, apresentar à Assembleia da República. Tem que ir por via de uma bancada, tem que ir por via do Governo, tem que ir por via do Presidente, tem que ir por outras vias, que é uma coisa errada. Nós queremos uma Constituição que permita a qualquer cidadão apresentar uma proposta de lei.
Outra coisa, em relação a esta matéria, que estavas aqui a colocar, nós, Comissão Nacional de Eleições, o que eu vou fazer como presidente? Como presidente eu tenho que apresentar uma proposta coerente e que eu convença e consiga mostrar ao povo, consiga mostrar às bancadas que é o futuro do país. E se essa proposta tiver coerência, se essa proposta tiver solidez, eu acredito que mesmo os meus próprios adversários políticos podem aproveitar. Da mesma maneira que hoje há candidatos que somos adversários, mas eu já apresentei várias propostas de manifesto que estou a ver eles a imitar. Portanto, significa que eles próprios concordam com muitas das propostas que eu já avancei. Esta proposta da indústria extrativa, todos eles estão a imitar. A minha proposta sobre a educação, todos eles estão a imitar. Portanto, estão todos a imitar as propostas que eu estou a trazer. Significa que o importante é termos uma ideia patriótica, uma ideia que sirva a nação, uma ideia que sirva ao país de forma descomprometida. Isso é mais importante. Não é? Engenheiro, vamos ao projeto da linha férrea do Rovuma ao Maputo. Este é um projeto ambicioso e a se concretizar poderá ser dos melhores projetos até ao nível de África e arriscaria dizer ao nível do mundo. O nosso país é maior, tem uma extensão de mais de 2.500 quilómetros. E a questão que eu coloco, engenheiro, é qual é o estudo de viabilidade que terá feito para concluir que em 5 anos da sua governação poderá de facto criar esta linha férrea, e se já tem alguma estimativa de quanto é que pode custar, agradecíamos também que fizesse menção e também agradecíamos que fizesse menção à base financeira ou à fonte financeira para, portanto, a colocação dessa linha férrea, tendo em conta que até a N1, desde que houve promessa da sua requalificação em 2021 no Parlamento, quando era deputado engenheiro, hoje ainda não temos, porque o Banco Mundial demorou a disponibilizar o montante, ou porque também houve algumas burocracias que falharam neste processo. Então, tem algumas bases financeiras já criadas, ou mesmo operacionais, já terá feito o estudo de viabilidade, quanto é que vai custar, em quanto tempo vai se construir esta linha férrea? Sim, quer dizer, para responder à tua pergunta com esses aspectos técnicos, quer dizer, tinha que ter uma equipa de consultoria de alta engenharia para dar estes números, que isso, logicamente, se eu desse essa resposta, agora seria o maior irresponsável do mundo, né? O que é importante para um presidente é eu dar a perspectiva da filosofia, a perspectiva da política e da visão. Agora, estudos técnicos vão ser feitos, muito pormenorizados, para se chegar ao orçamento, às questões técnicas, às questões... Já vi algumas pessoas, por exemplo, a dizerem assim, Venâncio, temos um relevo muito acidentado, vamos ter que fazer muitos apiadeiros, vamos ter que fazer muitas pontes, não sei o que, são questões de ordem técnica que depois são apuradas. Agora, o que importa a um Presidente da República é ter a visão. Então, qual é a visão que nós temos? A visão é simples. Primeiro, por que estou a falar de um comboio de alta velocidade? E um comboio elétrico, não estou a falar de outras fontes de energia, estou a falar de eletricidade, por uma razão muito simples. É que, primeiro, é que nós temos várias fontes de energia elétrica ou hídrica em Moçambique abundantes. Logo, ter um comboio com base em eletricidade ou energia elétrica seria viável no sentido de que nós temos energia abundante e fontes de energia hídrica muito abundantes em Moçambique. Já temos a hidroelétrica de Cauarabaça, agora já vem Pantancu, há quem diz que ainda tem 2 ou 3 possibilidades de montarmos hidroelétricas maiores ainda que a HCB. Então, por essa via, fonte de energia nós temos dentro do país, sem precisar pedir a ninguém, sem precisar ir ao Banco Mundial, sem precisar ir a nenhum país vizinho para nos dar energia. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós, neste momento, o comboio de alta velocidade não é apenas um capricho do Venâncio. Um dos problemas graves que este país tem, desde o tempo colonial, é a conectividade entre o Sul e o Norte. Nós nunca conseguimos resolver essa questão. Mesmo no tempo colonial, foi um grande defeito que nós tivemos. Nós só temos ligação transversal em Moçambique com os países do Interland. Aí os grandes corredores de desenvolvimento que o país tem são todos para servir os países do Interland. Isto faz 100 anos que o país não consegue corrigir. Em algum momento é preciso uma ousadia para nós criarmos uma conectividade física entre o sul e o norte de Moçambique. Ponto número 2. Significa também
que nós vamos aproveitar fazer uma outra coisa que muita gente não fala disso. Não é só ligar um comboio para fazer transporte de mercadorias, de bens e de pessoas. Hoje, nós também precisamos da conectividade, para além da conectividade física, precisamos da conectividade digital. O que vai te permitir, se você tem uma linha férrea que liga Maputo, por exemplo, a Ponta Cabo Delgado? Você vai usar a mesma infraestrutura física para acoplar a ela, por exemplo, você pode conectar a ela, por exemplo, como é que se chama aquela questão dos dados? Você pode conectar, por exemplo, uma rede de dados móveis a esta linha física. A fibra óptica, por exemplo, fibra óptica, há outras opções hoje, por exemplo, você pode acoplar a esta mesma fibra óptica. O que te vai permitir a fibra óptica? Vai trazer outras coisas. É que tu já podes fazer ramais em que vão entrar nas áreas de produção, e hoje está mais do que provado que a agricultura hoje sem tecnologia nunca vai tirar Moçambique da pobreza. Esta história da agricultura só com cabo, só sementes melhoradas, extensionistas, isto está ultrapassado. É por isso que o Sustenta é um fracasso, porque ainda não teve essa visão. Hoje é preciso tecnologia na agricultura. Então, isto vai permitir esta conectividade digital, ir aos campos de produção com tecnologia. Outra coisa, educação. Vai permitir hoje nós termos escolas primárias, escolas secundárias, hoje com acesso à internet. Vai permitir hoje não precisar mais destes livros que andam aí a custar milhões de dólares todos os anos. Hoje vai ser possível termos crianças a estudar a partir do segundo ciclo do ensino primário com iPads, a partir da tecnologia digital. Há de ser possível hoje nós dinamizarmos a nossa economia com inteligência artificial. Então, isto traz muita coisa, não é só uma questão de transportar bens, pessoas e por aí fora. Isto tem várias implicações econômicas, tecnológicas, para alavancar este país da situação em que está. Engenheiro, antes de irmos ao intervalo, uma questão mesmo, e agradecia que respondesse em um minuto. Quase todos os grandes projetos implementados no nosso país tiveram algum suporte de um parceiro. Eu gostava de saber, neste momento, quem são os parceiros preferenciais ou preferidos por Venancio Mondlane para quando, caso seja eleito presidente, chegar a esta posição, começar logo a trabalhar com eles para a implementação deste e demais projetos que tem? Eu vou responder isso de uma forma simples e linear. Eu fui durante 20 anos analista financeiro e analista de investimentos. Então, há duas formas de você colocar um projeto de grande dimensão a funcionar. Primeiro, fundos próprios, outro, empréstimos. Duas coisas. Então, fundos próprios. Quais são os fundos próprios? Aí é que vem parceiros nacionais. É possível hoje, nós hoje temos empresas, por exemplo, cotadas na Bolsa, nós temos hoje empresas de grande dimensão, de grandes rendimentos. Por que não damos oportunidade às empresas nacionais de investir num projeto nacional de infraestruturas? Porque a gente não faz isso. A gente só chama as empresas quando a HCB estava mal, precisava de capitalização, temos os moçambicanos para comprar ações. Não pode ser apenas procurar os moçambicanos quando estamos em crise. Também temos de dar oportunidades aos moçambicanos, porque esta infraestrutura vai dar dinheiro a muita gente. Por que não dar dinheiro às empresas nacionais? Por que não dar parte do valor a investir nesta infraestrutura? Por que não podem ser as empresas nacionais, privadas e públicas? Ponto número 1. Ponto número 2, lógico, também temos parceiros a nível internacional, mas aí é logicamente que eu vou dizer uma coisa, eu prefiro deixar essa matéria da definição dos parceiros internacionais a uma equipa técnica de investimentos, para não andar a fazer politiquice, porque o outro erro que foi cometido neste país foi a definição de parceiros estratégicos para financiamento e investimento com base na política, com base na ideologia. Então, uma das coisas que nós queremos fazer é pegar a política, pegar a ideologia, meter num saco de lixo. Nós queremos é trabalhar com técnica, queremos trabalhar com técnicas de investimento, de análise financeira, de análise de sensibilidade, porque economia, finanças, investimento é técnica, é ciência, não é politiquice. Então, há de haver uma equipa de investimento que vai determinar ao nível do mundo quais são os melhores parceiros para o nosso projeto. Mas eu parto já do princípio avançar, temos que meter parceiros nacionais, empresas nacionais, particulares nacionais, para investir na conectividade física que vai ligar o sul de Moçambique e ao norte de Moçambique. Estamos nesta corrida eleitoral e queremos saber um pouco mais acerca do seu manifesto, mas não poderíamos deixar de falar sobre o capítulo da paz e segurança em Moçambique. Como é que pensa em fazer para poder acabar
em definitivo com o terrorismo que assola a província de Cabo Delgado? Olha, Danissa, é uma pergunta de fato fundamental. Está mais do que provado, primeiro, se me permites, um pequeno introito, está mais do que provado de que o termo terrorismo não se adequa, não é adequado para aquela questão que está acontecendo em Cabo Delgado. O termo insurgência, se calhar, é um conceito muito mais ajustado, porque tudo se disse sobre Cabo Delgado, que eram forças externas, que eram nossos inimigos da geopolítica internacional, e hoje todos os estudos comprovaram, eu inclusivamente já tinha dito isto há um ano, de que os líderes da insurgência são conhecidos, os líderes da insurgência são moçambicanos, os que estão na insurgência são moçambicanos, são conhecidos e o próprio governo de Moçambique os conhece. E quando eu disse isso, diziam que eu estava a exagerar, mas agora o próprio Presidente da República chegou publicamente a dizer que ia se apresentar os nomes dos líderes da insurgência. Portanto, significa que sempre estive certo. Quando é assim, o primeiro ponto que nós temos que analisar é que, sendo um conflito feito por essencialmente moçambicanos, começaram um debate internacional, uma conferência internacional sobre debate sobre as questões reivindicativas desta gente. Este é o primeiro ponto. Outra questão que é extremamente importante é a parte do investimento público. Está mais do que provado. Cabo Delgado, desde a independência até hoje, é uma das zonas mais esquecidas. Não há investimento público lá, não há investimento na educação, não há investimento na saúde, não há investimento nas pessoas. Estava totalmente esquecido. É por isso que a maior parte do produto bruto de Cabo Delgado era da chamada economia criminosa. A maior parte do dinheiro que girava no Cabo Delgado desde 1975 até hoje era exatamente do contrabando. Contrabando das madeiras, contrabando da fauna bravia, contrabando daquelas. Nós ali temos muitos parques, temos muitas reservas em Cabo Delgado e estava a enriquecer, curiosamente, estava a enriquecer a Tanzânia do que Moçambique. Contrabando de pedras preciosas, contrabando do ouro, esta que era a maior parte da economia. Portanto, a economia criminosa, a economia paralela. Porquê? Porque o investimento público nunca existiu. Então temos que mudar isso. Temos que começar agora a reforçar o investimento público. Não com a agência de desenvolvimento, aquela ADIN, porque são coisas passageiras e episódicas. Precisamos de um plano de longo prazo para os próximos 20, 30 anos, para o desenvolvimento de infraestruturas de saúde, da formação dos jovens, colocar lá institutos de formação técnico-profissionais, universidades. Isto é que a gente tem que ver a médio e longo prazo. Muito bem. Engenheiro, o nosso tempo começa a tornar-se nosso inimigo, mas vamos aqui a uma questão que tem que ver com o combate à pobreza e também desenvolvimento local. Nós já tivemos o projeto 7 milhões no nosso país e teve o desfecho que teve e no momento da sua implementação era um projeto aplaudido naquela altura, mas depois teve os seus contornos. Venâncio Mondlane tem defendido a questão do desenvolvimento local, entendendo que as riquezas locais devem beneficiar a população local. Recentemente foi aprovado o pacote de aceleração econômica que definiu 10% do que se produz localmente para aquele mesmo local. Entende ser pouca esta percentagem e até que se executar esta ideia de desenvolvimento local com os recursos locais, isto vai significar a não distribuição para as áreas circunvizinhas? Como é que isto tudo vai funcionar e se a percentagem agora estabelecida no pacote de aceleração econômica é pouca, qual seria a ideal? Olha, esta é daquelas ideias que eu digo que é a ideia mais copiada por todos os candidatos, né? Quer dizer, fui o primeiro candidato que apresentou esta ideia com muita clareza sobre a questão de as riquezas produzidas localmente devem, na sua maior parte, beneficiar planos de desenvolvimento local. Eu que trouxe esta ideia e falei da questão da descentralização fiscal. Olha, caro amigo, o pacote, se formos as medidas da aceleração econômica, um dos erros, uma das falhas graves que ela tinha, é que a percentagem dos 10%, ela tinha um percurso totalmente errado. É que primeiro vinham para o Tesouro Público, da conta única do Tesouro, depois é que ia a nível local. Este problema já existe, não é de hoje, temos há anos. Desde que nós começamos com os megaprojetos e veio aquela ideia, por exemplo, aquela ideia de
dos dividendos para as comunidades locais, que isto já vem há 30 anos. Começou aí. Tinham sido definidos 2,75% da produção das multinacionais, da indústria extrativa para as comunidades locais. Nunca se cumpriu, sempre se falhou, porque sempre vem a nível central. Depois é que a nível central, feitas as despesas que o governo acha prioritárias, quando alguma coisa resta que enviam para lá. Errado, é isto que nós queremos acabar com isto. Nós queremos coleta de receita a nível local. E a nível local é que deve automaticamente ser implementado para os planos de desenvolvimento local. Portanto, estas medidas de aceleração econômica são episódicas, claro, surgiram no momento da Covid-19, para aí fora a gente entende, mas eu acho que neste momento, não posso falar de números muito concretos, mas assim, se for para falar, eu digo a maior parte do imposto. Portanto, nós não temos que dizer que pelo menos cerca de 60% do imposto coletado a nível local deve ser para o desenvolvimento dos planos locais. Agora, estás a fazer uma pergunta interessante. Há províncias que têm mais recursos que as outras. Então, como é que vão ficar as províncias que não têm tanto recurso assim, por exemplo, a província de Maputo, por exemplo, ou a cidade de Maputo, ou a província de Gaza. A Gaza até tem diamantes agora por aí fora, tem areias pesadas, mas ok, há províncias com muito mais recursos. Como é que se faz isso? Isso se faz simples, de maneira muito simples, é por isso que eu disse. Destes impostos que eu falei, nós temos de dividir em duas áreas. Há impostos de soberania. Esses impostos têm que vir automaticamente para o governo central, mas há impostos, aquilo que chamamos os impostos da descentralização fiscal, que esses ficam lá. Então, os impostos de soberania, o governo tem que saber como é que os deve usar. Venâncio Mondlane, o tempo mesmo já está a correr Também. E a pergunta que não quer calar é esta. Foi intimado pela Procuradoria-Geral da República, mas também acabou por depositar uma notificação a reclamar também de alguns ilícitos eleitorais por parte dos outros partidos políticos. Já compareceu à Procuradoria-Geral da República? Como é que está a tratar deste processo? Olha, Danissa, a notificação da Procuradoria era uma notificação de advertência. Exato. Eu não fui, digamos assim, notificado a comparecer, mas fui notificado sobre algumas palavras, alguma postura que a Procuradoria acha que não é muito adequada para o ambiente eleitoral. E a nossa já retirou estas palavras? Não tenho nenhumas palavras para retirar, porque é uma coisa muito simples. Eu tenho visto os ilícitos. Aliás, nós até podemos estar a cometer alguns ilícitos eleitorais, mas o nosso adversário, que é o Partido do Sol no Poder, está a cometer crimes eleitorais, que é muito mais grave. Quer dizer, os ilícitos ainda podem ser resolvidos com multas, advertências, por aí fora. O crime não, o crime resolve-se com cadeia. Portanto, existe um partido que está a cometer crimes eleitorais. É por isso mesmo que eu não vou mudar as palavras nenhumas, e até já digo isso em público, mando filmar a minha cara, eu digo que vou voltar a repetir tudo o que digo sem nenhum pudor, nem medo de nada. A única coisa que eu fiz agora foi exatamente fazer o levantamento dos crimes eleitorais cometidos pelo Partido Frelimo. E nós elencamos 50 crimes cometidos pelo Partido Frelimo que a Procuradoria não sequer notificou a quem quer que seja. E posso dar alguns exemplos simples, diretos. Um deles foi usar até meios circulantes das forças de defesa e segurança para fazer campanha de um partido. Existem imagens na internet que estão viralizadas, uso de Mahindras, carros da polícia para fazer campanha. Isto é um crime, isto não é ilícito, isto é criminoso. Usar bens públicos. Nós temos viaturas do Ministério da Educação que estão a ser vistas em um país inteiro, a ser usados na campanha de um determinado candidato. Quando as crianças estão sentadas no chão, as crianças não têm lanche na escola, as crianças estão miseráveis, estão um partido a fazer 30 segundos só para deixar a sua última mensagem nesta campanha eleitoral que está em curso. Apenas 30 segundos. Por que acha que tem que ser o presidente de Moçambique? Olha, eu tenho que ser o presidente da República de Moçambique porque sou o único candidato que está comprometido com este país até os seus ossos. Eu estou disponível até a dar a minha própria vida para defender este povo, para levantar este país, sair dos mais pobres do mundo entre as 50 nações mais ricas do mundo. E tenho o único candidato que tem um histórico de defesa dos desfavorecidos.
de luta por os empobrecidos, de luta por aqueles que são os aflitos, aqueles que precisam de um Estado para os acolher e para lutar por eles. Não há nenhum outro candidato neste país, entre os 4, que tem história de lutar por este povo como eu o tenho feito. Se eu o faço em termos particulares, imagina o quanto é que eu faria se eu fosse Presidente da República. É esta a razão que me leva a concorrer e a pedir o seu apoio para que vote no Venâncio Mondlane e vote no meu projeto.